Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 1, dos versículos 29 a 34. Assim está escrito: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado, que este é o Filho de Deus. Temos neste texto lido o importante relato e revelação de Deus através de João Batista, quando ele veio para preparar o caminho do Senhor. Deus que havia prometido enviar a semente da mulher para com ela vencer a semente do maligno. Nós, olhando à luz da palavra de Deus, o plano de Deus que foi estabelecido na eternidade, e quando chegou à plenitude dos tempos, Deus então levanta João como sua testemunha para preparar o caminho do Senhor Jesus, o Filho de Deus, Filho unigênito, primogênito de Deus. Então, nós encontramos aqui, quando Jesus se dirige a João para ser batizado por ele, João faz uma revelação que já vinha se descortinando ao longo das Escrituras, desde o Gênesis até João e depois dele até ao final. Sempre vamos ver esta referência a Jesus, o Filho de Deus. E quando Jesus veio encontrar-se com João, uma vez que teve de Deus o discernimento, anunciou àquele povo, dizendo o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João estava apresentando às pessoas, junto ao Jordão, onde ele batizava em águas, o Senhor Jesus Cristo, que ainda não era conhecido como o Senhor Jesus, o Filho de Deus, porque a partir dali, do seu batismo, foi quando ele se deu a conhecer neste mundo e começando ali o seu ministério. Mas o que nos propomos aqui é falar sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. O apóstolo Pedro deixou registrado na sua epístola, isso séculos depois do plano, do propósito de Deus, mas certamente ele teve a revelação de Deus sobre este propósito e deixou registrado assim, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, e o versículo de número 18. 18 até o 20, que diz assim: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver,
que recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha ele aqui fazendo referência ao cordeiro, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. Então, este cordeiro, que foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, e que no plano de Deus ele se entregou à morte como um cordeiro. E agora chega este momento em que João apresenta Jesus diante das pessoas como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Note que João não diz os pecados, mas ele diz o pecado. E quando Jesus anunciou a vinda do Espírito Santo, Jesus disse: ele convencerá o mundo do pecado. Não falou também dos pecados, falou do pecado. E o sangue de Jesus Cristo tem poder para nos purificar de todo pecado. Então, este pecado primordial e principal pelo qual o Senhor Jesus veio para tirar o pecado do mundo, quando do Espírito Santo para convencer, ali diz que é o pecado de não crer em Jesus, ou seja, o pecado da incredulidade. Este é o primeiro grande pecado, o pecado da incredulidade, de não crer no Senhor. Tirando-se a incredulidade, a fé se estabelece. Tendo a incredulidade, todas as outras ramificações do pecado, elas vão encontrando espaço e vão se manifestando. No entanto, ao combater este principal, que é a incredulidade, todos os outros serão então subjugados e através de Jesus, o Cordeiro de Deus, eles são perdoados. Mas o que propomos é sobre o Cordeiro de Deus. A figura do Cordeiro na Bíblia, ela vem desde o primeiro livro, o Gênesis, quando relata-nos ali, em várias simbologias, tanto em Êxodo, Isaías e por aí vai, Jesus sendo apresentado um cordeiro. Nós encontramos que Jesus, como eu disse aqui, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, sendo Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus veio então com a finalidade de oferecer-se em sacrifício a Deus em favor da humanidade, porque o cordeiro é o animal que se preparava para oferecer no sacrifício. Ele era então colocado como sacrifício no holocausto e então ele levava a culpa de pessoas que tinham o seu pecado, as suas transgressões, e então era levado o animal ao sacerdote e ele então era imolado. O cordeiro então substituía aquela pessoa e o seu sangue era aspergido, cobrindo assim o pecado. Quando Jesus veio, ele não veio mais para cobrir o pecado, mas ele veio para tirar o pecado do mundo. Então, Jesus apresentou-se então como um cordeiro substituto, e ele morreu em nosso lugar, morreu em meu lugar, morreu em teu lugar. A palavra de Deus nos afirma que ele levou em seu corpo os nossos pecados, para que nós agora, mortos ao pecado, pudéssemos viver para Deus, e isto através da justiça que foi praticada pelo Senhor Jesus. Então, Jesus, como Cordeiro de Deus, é suficiente. Não há necessidade de acrescentar mais nada, visto que, como diz a Escritura, o Cordeiro que foi morto ainda antes da fundação do mundo. Este Cordeiro que nós vamos encontrar ao longo
da palavra de Deus, nós vamos observar então a suficiência que há no Cordeiro de Deus. Este Cordeiro que se mostra acessível a Deus, este Cordeiro que foi apresentado para o sacrifício em favor da humanidade, nós vamos então encontrar, em primeiro lugar, lá em Gênesis, muito conhecida aquela passagem do capítulo 22, quando Deus pede a Abraão, o seu filho Isaque, que ele o oferecesse em holocausto numa das montanhas, num dos lugares que o Senhor Deus havia de mostrar, e Abraão foi lá ao Moriá, ao Monte Moriá, onde ele foi para apresentar Isaque, o seu filho, em sacrifício a Deus. Quando chega o momento que ele prepara tudo, ele prepara todas as coisas e coloca o seu filho Isaque para ser então imolado e oferecido a Deus. Nós encontramos aqui que quando Abraão estendeu a sua mão para imolar, ele ouviu uma voz do céu que dizia: não faças tal, porquanto agora sei que temes a Deus. Obedecendo àquela voz que falava com ele, ele então reteve a sua mão e não imolou a Isaque, o seu filho. Mas, quando ele observa, ele olha ao lado, tem um carneiro, que é o filhotinho do cordeiro novinho. Este carneiro, ele está então preso, travado por suas pontas ali no mato. Abraão pega aquele carneiro e oferece-o em holocausto a Deus, e dizendo: meu filho, Deus para si proverá o cordeiro. Quando Isaque perguntou a Abraão, dizendo: meu pai, aqui está a lenha e o fogo que trouxemos, mas o cordeiro para o holocausto, onde está? A resposta de Abraão foi: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Então nós já observamos ali o cordeiro sendo oferecido em lugar de Isaque. Então o cordeiro, Jesus como o cordeiro de Deus, suficiente para uma pessoa, a pessoa de Isaque, que se não fosse pelo cordeiro, ele seria imolado, ele seria morto. Mas a felicidade é que tinha o cordeiro. E como na resposta de Abraão, Deus para si proverá o cordeiro. E Deus proveu aquele carneiro que Abraão pegou então e imolou em lugar de Isaque, simbolizando que num futuro não muito distante, o Cordeiro de Deus haveria de vir a esta terra, o seu filho como cordeiro, e que ele enfrentaria e seria levado ao sacrifício em favor da humanidade. Veja que quando João viu a Jesus, ele diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele cordeiro do qual Abraão disse: meu filho, Deus para si proverá o cordeiro, foi o cordeiro que Deus proveu para a humanidade. Mas indo mais adiante, então aqui, Jesus, o cordeiro suficiente para uma pessoa. Quando chegamos ao livro de Êxodo, lá no capítulo 12, quando por ocasião da saída do povo de Israel do Egito, o Senhor Deus então orientou a eles que pegasse um cordeiro, imolasse aquele cordeiro, pegasse o seu sangue e com ele marcasse as vergas e o umbral da porta, e então o cordeiro deveria ser comido assado. Aquele cordeiro que foi apresentado, nós encontramos que a orientação era que cada família pegasse para si um cordeiro. Se a família fosse pequena,
juntava com uma outra família para um cordeiro. Mas o cordeiro era o símbolo da libertação e da proteção, conforme realmente aconteceu. Porque naquela noite, quando isto foi orientado pelo Senhor, foi a ocasião da 10ª praga. O anjo da morte passou por todo o Egito e ali diz-nos a Escritura que todo primogênito foi ceifado a sua vida, tanto de homens quanto de animais. Mas o povo de Deus, o povo de Israel, por atentar e obedecer à orientação de Deus, eles então marcaram as suas portas com aquele sangue e aquele carneiro que eles separaram, então foi para o sacrifício. Então, em Isaque, vemos Jesus, o cordeiro suficiente para uma pessoa. Aqui em Êxodo, nós encontramos Jesus, o cordeiro suficiente para uma família. Então, observe a suficiência deste cordeiro, o Cordeiro de Deus. Mas quando chegamos ao livro do profeta Isaías, ali no capítulo 53, quando fala sobre a profecia a respeito de Jesus e também do seu sofrimento, então afirma-nos ali, dizendo o seguinte: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Aqui a promessa de Deus para o povo de Israel, para uma nação, era que este cordeiro, então, ele pudesse ser apresentado diante do Senhor Deus a favor de uma família ou de uma nação, digo. E que nação era esta? Era o povo de Israel. Então, o povo de Israel, o Senhor Jesus, como cordeiro, foi suficiente para uma nação. Observe que, em princípio, o cordeiro foi suficiente para uma pessoa. Depois, ele foi suficiente para uma família. E agora, no texto que fizemos referência, o cordeiro foi suficiente para uma nação. E quando chegamos ao texto que lemos nesta oportunidade, onde João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós somos levados a entender que agora, então, Jesus é o Cordeiro suficiente para o mundo, para todo o mundo. Então, observa que no sacrifício de Jesus, oferecido a Deus o Pai, como cordeiro que foi, como cordeiro que continua a ser, é suficiente. Não há que acrescentar e nem diminuir nada, porque ele ofereceu-se a si mesmo, a Deus, para o sacrifício. Então, nós encontramos na palavra de Deus que ele ofereceu a si mesmo imaculado, para com isto, então, purificar as nossas consciências das obras mortas, para que nós possamos servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, olhando por este ponto, o testemunho que João deu naquela sua oportunidade, este cordeiro que foi morto, foi apresentado ainda antes da fundação do mundo, portanto, na eternidade passada. Ele já tinha se colocado ao dispor do Pai, mas veio na plenitude dos tempos e cumpriu com tudo aquilo que havia sido predito a seu respeito. Então, nós observamos neste ponto. E quando chegamos no Apocalipse, a ênfase que se dá ao Cordeiro
nós encontramos aqui, no capítulo 5 de Apocalipse, nos versículos 1, João chorava porque tinha lá um livro escrito por dentro e por fora, que ninguém poderia olhar para o livro e nem abrir. E quando João está nisto, diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, e o livro abrirá. E quando ele olha e observa ao redor do trono e dos 4 animais, ele não vê o leão, ele vê um cordeiro, e está aqui. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E quando chega no versículo 8 do capítulo 5, diz: e havendo tomado o livro, os 4 anciãos, os 4 animais e os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E o versículo 12, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Versículo 13. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nelas há, dizer: ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra e glória e poder para todo sempre. Aqui está então Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro suficiente para proteger e livrar uma pessoa, no caso de Isaque. O Cordeiro suficiente para livrar uma família da saída na época da Páscoa estabelecida. Uma família precisava tomar um cordeiro, e o cordeiro foi para elas o livramento. Também, quando chegamos em Isaías, falando sobre o cordeiro suficiente para uma nação, a nação de Israel. E chegando a João 1:29, nós encontramos ali a suficiência do cordeiro para todo o mundo. Então, ninguém está fora do alcance deste cordeiro maravilhoso que Deus colocou, então, à disposição da humanidade. Então, nós encontramos este ponto. Jesus, então, após vir enfrentar este mundo, colocar-se à semelhança dos homens, viver a sua vida em ministério, oferecer-se em sacrifício a Deus, cumpriu, consumou a obra, voltou para o Pai. E agora este Cordeiro, adorado, magnificado, glorificado, ele permanece para sempre na presença de Deus o Pai. Jesus não é apenas agora o Cordeiro que substituto ou suficiente e sofredor, porque ele veio nesta condição, mas ele é também agora o Cordeiro vitorioso, triunfante, vencedor, que está reinando para todo sempre. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro suficiente a todos nós. Um hino da harpa cristã, a primeira estrofe, diz-nos assim, o título é: olhai para o Cordeiro de Deus.
livres de pecados, vós quereis ficar? Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele, com sua graça, tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. O coro diz: olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, suficiente para uma vida, suficiente para uma família, suficiente para uma nação, suficiente para todo o mundo. Então glorifiquemos a Deus com uma profunda gratidão no nosso coração em prover e enviar o seu amado e querido Filho, Jesus Cristo, como cordeiro a este mundo. E como cordeiro, ele enfrentou o sacrifício e morreu em nosso lugar. Livrou-nos daquilo que era a nossa condenação. Através do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, hoje somos salvos, libertos, perdoados, transformados e direcionados pela salvação para viver na presença de Deus e desfrutar muito breve a eternidade que está prometido nas Escrituras a todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Lembre-se, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.